Olá, turma! Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nós estudamos sobre classificação dos seres, regras de nomenclatura, categorias taxonômicas, né? Como é que se dá nome aos seres, como é que classifica os seres vivos. Então, hoje nós vamos estudar sobre vírus. E a pergunta é: vírus é ser vivo? Então, vocês terão no final da aula que ter isso na sua cabeça e ter um posicionamento pelo que vocês irão, pelas características que vocês irão estudar. Ele é ou não um ser vivo, certo? Então vamos ver agora as características gerais dele. Primeiro, não possui organização celular, ou seja, eles são acelulares. O que significa isso? Acelular. Não tem células. Se eles não têm célula, eles não vão ter membrana, citoplasma, organelas, nem núcleo. Então não tem nenhuma dessas estruturas. Eles possuem o que apenas? Uma cápsula de proteína que vai abrigar ou vai guardar o material genético, que pode ser DNA ou RNA, e já foi encontrado em algumas espécies os dois tipos de ácido nucleico, DNA e RNA. Aqui nós temos um exemplo do vírus, a estrutura dele. O que é que eles possuem apenas? Uma cápsula de proteína e o DNA ou RNA. No caso aqui é um bacteriófago, ele tem DNA. Aqui nesse desenho a gente tem o vírus da gripe, ele não possui DNA, ele possui RNA e proteínas, né? Um envoltório com proteínas. Como a gente já disse, não possui célula, continuando as características gerais. Não possui célula, primeiro ponto. Segundo, não possui metabolismo próprio. O que quer dizer? Que eles não têm nenhuma reação química, né? Nós temos no nosso corpo reações químicas que transformam os alimentos, né, em nutrientes. Eles não têm essas reações químicas. Não vivem fora de uma célula hospedeira, eles precisam de uma célula para hospedá-lo. Se não tiver essa célula, eles são inertes, eles ficam como os cristais, quer dizer, em dormência. Terceiro ponto, se reproduzem, terceira característica, aliás, se reproduzem dentro de uma célula. Eles precisam de uma célula para se reproduzir. São parasitas obrigatórios. Então, são parasitas intracelular obrigatórios. Então, eles vivem à custa de uma célula, retirando os nutrientes dela. Então, seja ela de plantas, de animais ou de bactérias. Então, eles precisam de uma célula e são parasitas obrigatórios. Se reproduzem a custa desse material genético das células vivas. Então, ele pega o material genético das células que estão hospedando eles e fazem a sua reprodução. Veja como acontece essa reprodução dos seres vivos, ou dos vírus, né? A dos vírus. Como eles se reproduzem. Veja só. Aqui a gente tem um bacteriófago, que é um vírus que ele vai atacar bactéria. Então, aqui a gente tem uma bactéria e um vírus que aderiu, que grudou lá na membrana da bactéria, da célula da bactéria. Então, quando ele gruda, ele solta o DNA dele. O DNA dele vai se multiplicar dentro dessa célula, porque vocês sabem que a bactéria só tem uma célula, é unicelular. Então, ele se multiplica, o DNA dele se multiplica. Após se multiplicar, ele pega o DNA da bactéria para construir essas cápsulas. Quando eles constroem as cápsulas, eles estouram uma célula e vai invadir outras. Esse mesmo processo vai acontecer no nosso corpo quando a gente é contaminado pelo vírus, aí seja vírus da gripe, vírus do sarampo, de alguma células dessas. Eles vão aderir à membrana, no caso, se for uma gripe, é do sistema respiratório. Então, pega as células do sistema respiratório, ele adere, solta o DNA vai se multiplicar, ele vai pegar o nosso DNA para construir as cápsulas, depois estouram a célula e vai invadir outro corpo. Então, o nosso sistema imunológico ele tem que estar bem forte, a gente tem que se alimentar bem. Para quê? Para resistir a esses agentes como vírus, bactérias e fungos, que eles penetram no nosso corpo através de quê? Do ar,
da água, de ferimentos, alimentos contaminados. Então, a nossa defesa é muito importante, a defesa do nosso corpo. E onde é que está essas defesas do nosso corpo? Onde é que fica? Então, aqui a gente tem um sistema imunológico para vocês entenderem. O sistema imunológico, nós temos, onde é que fica? As amígdalas, ou os adenoides, né, onde contém uma série desses leucócitos, dessas células de defesa, que são os soldados do nosso corpo que vão lutar contra esses agentes estranhos. Nós temos umas veias com linfas e nelas temos nódulos que também vão estar cheias de agentes de defesa. O timo, o baço, o apêndice, medula óssea, então essa parte do nosso corpo são ricas em células de defesa que vai nos ajudar a defender desses agentes estranhos. E aí, além dessas células de defesa, nós também temos as vacinas, que vai nos prevenir contra essas doenças. Lembre que vacina é diferente de soro. Vacinas a gente toma para prevenir a doença, para a gente não adoecer. Nosso corpo vai produzir anticorpos, quer dizer, vai produzir esses soldados, esses soldadinhos de defesa, para quando a doença vir, ele já conseguir eliminá-los. Já o soro não, a gente já vai estar doente e o nosso corpo não está conseguindo destruir todos os inimigos, né? E aí a gente precisa colocar o soro para poder ajudar o nosso corpo a vencer. Vocês já ouviram falar em pessoas que foram picadas de cobra e tinha que vir para a cidade tomar um soro antiofídico. Então, isso aí são anticorpos que vai ajudar o corpo a destruir o veneno da cobra. O antitetânico, alguém também perfurou o pé num prego enferrujado. Então, tem que tomar um antitetânica, o soro antitetânica, para ajudar a também destruir esses agentes estranhos, né? Para ajudar seu corpo a destruir, que seu corpo não está dando vencimento. Também, se um cachorro não vacinado lhe mordeu, você vai tomar antirrábica, que também vai ajudar o seu corpo a destruir esse vírus estranho no seu corpo. E você tem aqui um quadro muito importante que vocês deem uma olhada com calma e paciência para vocês verem que gripe é diferente de resfriados, né? Aqui nós temos os sintomas de gripe e de resfriados e vocês vejam a diferença. Quem está com gripe tem febre alta, quem está com resfriado raramente. Quem tem gripe, a tosse é seca, mas a resfriada é só uma irritação. Tem dor de cabeça forte quem está com gripe, quem está com resfriado raramente. Dores nos músculos, quem está com gripe é frequente e intensa, o outro é leve. Então vocês vejam que é diferente a gripe do resfriado, para vocês ficarem vendo as características. Dê uma olhadinha com calma. E aqui a gente tem as doenças causadas por vírus. Se eu perguntar para vocês quais as doenças causadas por vírus, vocês têm poliomielite, sarampo. Poliomielite, esse vírus ataca o quê? Atinge o nosso sistema nervoso, provoca paralisia, o sistema locomotor. Então, qual é o órgão que ela vai atingir? O sistema nervoso, esse vírus. E a pessoa vai tomar a prevenção, que é uma vacina, que é conhecidíssima, né? A Zé Gotinha. Já sarampo, você vai ter febre muito alta, tosse, coriza. A pele avermelhada vai ficar cheia de pintinha. Também tem vacinação. Você se vacinando vai ficar livre. Você tem cachumba, que também é causada por vírus. Já a cachumba vai atacar você as glândulas parótidas, né? Perto aqui das glândulas salivares e vai inchar. E aí tem vacina, e você pode contrair ela contato direto com objetos, com a pessoa que espirra, né? Ou não lavando as mãos. A rubéola parece com sarampo, manchas vermelhas no corpo, e você vai ter febre também. É muito perigosa para as mulheres grávidas, porque o filhote pode nascer, o filhinho dela com problema. Mas tem vacinas também, para a pessoa não ser contaminada. A raiva é mordida dos animais, então é necessário vacinar os animais para você não ficar com a raiva. E por último, vocês estão conhecendo agora a Covid-19, que é esse vírus
que está sofrendo mutações, né? E que ele é de alto contágio. Infecções dele pode ser assintomática, mas também pode ter um quadro grave no sistema respiratório. A pessoa vai sentir o que? Tosse seca, febre, dor de garganta, dificuldade de respirar. E é parecido com as outras, só que mais acentuada, né? Os sintomas. As formas de transmissão servem para muitas doenças, né? Da Covid. Espirro, tosse, catarro, gotícula, contato com objetos. Então, essas medidas que nós estamos tomando agora devem ser as medidas sempre, de lavar bem as mãos, de higienizar bem os objetos, sempre quando for tossir ou espirrar, colocar um lenço ou o braço. E aqui você tem evitar aglomeração de pessoas, evitar tocar nos olhos com as mãos sujas, usar máscara agora, né? Que é as recomendações, lugares ventilados, o isolamento, beber muito líquido é muito importante. Então, eu gostaria que vocês lessem ou assistissem esse vídeo no YouTube, como age a vacina e como é produzida a vacina, e esse outro que é diferença entre vacina e soro. As nossas atividades vão ter questões dele, então prestem bem atenção, eles são curtos, mas são bem importantes. Façam isso, que as nossas atividades e avaliação vai ser baseada nesses conteúdos, ok? E tá no livro, no segundo capítulo de vocês, ok? Até a próxima aula.